Existe na psicologia uma série de abordagens que a psicóloga ou psicólogo podem escolher para atuar. Mas para nós, clientes, o ponto de partida para iniciar um atendimento com uma psicóloga ou um psicólogo é consultar no Conselho Regional de Psicologia Minas Gerais se essa pessoa está registrada, se ela está atuando dentro da legalidade. Mas muitas de nós ainda têm outras dúvidas que são comuns e simples de responder. Eu sou Cristina Ribeiro, assessora do Conselho Regional de Psicologia Minas Gerais, e esse é o segundo episódio da série Psicologia em Pauta. Quem tem a missão de explicar sobre atendimento psicológico e como ele é benéfico para nós é a Flávia Santana, gerente técnica e psicóloga do Conselho Regional de Psicologia Minas Gerais. Olá, Flávia. Olá, Cristina. Vamos começar por uma pergunta que, assim, eu acho que você deve ouvir muito no seu cotidiano aí lá no Conselho. Quem, de fato, precisa ter atendimento psicológico? Então, essa pergunta é muito importante porque existe um mito que é sustentado há muito tempo, né? E vem até os dias de hoje, dizendo que psicologia é coisa para doido. Ou para quem realmente está precisando dela. Na verdade, todos nós temos as nossas questões. E a psicologia é uma ciência que se propõe a ajudar no autoconhecimento. E na medida que o sujeito, né, tem as suas questões bem resolvidas, que ele se conhece melhor, ele pode lidar também muito melhor nas suas questões sociais, no seu trabalho, no seu ambiente familiar, na sua relação a dois. Então, a psicologia hoje, ela é aberta a qualquer pessoa que se interessa por ela, se propõe ao autoconhecimento e também queira, né, estar mais confortável nas suas relações sociais. Penso que a gente precisa desmistificar essa questão de que a terapia é só para doido. É interessante falar, né, que toda psicóloga ou psicólogo em exercício no Brasil, depois de se formar na faculdade, passa a contar com o Conselho Regional de Psicologia do seu estado, que aqui em Minas, no caso, é o CRPMG. E mesmo seguindo o seu código de ética específico e todas as legislações específicas, é ali no conselho que essa pessoa, esse profissional, tem a orientação para trabalhar da melhor forma possível. É super importante, né, Flávia, contar com esse apoio do conselho, com as dúvidas, que eu acho que é muito que você tem aí no seu trabalho, no seu dia a dia, enquanto gerente técnica, né? E a nossa saúde mental, ela é séria demais, né? É algo que a gente não deve se aventurar quando a gente está procurando esse atendimento, né? Por isso que eu queria saber, eu queria lançar uma pergunta para você, né? Qual atendimento de saúde mental só podem ser feitos por psicóloga? Então, assim, a gente recebe, sim, muitos psicólogos lá no conselho e também a sociedade, né? Mas a área de atuação da psicologia ela é muito extensa, muito vasta, né? A gente está hoje em muitos campos, na saúde pública, né? Na assistência social, nos hospitais, temos a psicologia ambiental, psicologia de emergências e desastres, então tem psicologia do esporte, então a psicologia está em vários campos. Qualquer área que diz respeito à saúde mental, a psicologia pode estar inserida, né? Então, assim, a gente pode dizer que na área da saúde, onde o psicólogo está inserido, ali a gente tem a possibilidade de atendimento, seja ele clínico ou seja dentro de qualquer especificidade que o serviço está abordando. Mas, para além disso, eu acho que é importante a gente marcar que a psicologia tem sim, né, a sua área específica, ela tem instrumentos que são regidos dentro da especificidade da psicologia, que são aprovados pela ciência psicológica e também pelo Conselho Federal de Psicologia. Aí são instrumentos só dirigidos para psicólogos e utilizados por psicólogos.
Mas em relação à área, né, da saúde, a psicologia pode estar inserida em qualquer uma delas. E eu agora queria trazer um desafio para vocês. Existem algumas ideias, alguns conceitos que eu acho que estão no senso comum da gente. E eu vou te falar algumas dessas e você vai me dizer, né, se é verdadeiro ou falso e vai me falar um pouco sobre isso, né? Vamos lá. Transtorno mental é o mesmo que doença mental? Essa é uma confusão que muita gente faz, mas não são a mesma coisa. Não então é falso. A mesma coisa, é falso. Na verdade, o transtorno mental, geralmente, ele é multifatorial. E ele traz um prejuízo grande para o sujeito acometido de um transtorno mental. Né? Então, ele pode causar um sofrimento muito grande e ele geralmente precisa de intervenção, às vezes medicamentosa, que é diferente da doença mental. A doença mental, como qualquer doença, ela pode acometer qualquer sujeito e pode ser diagnosticada como qualquer doença. Pode ter um caráter mais leve, um caráter mais grave e, geralmente, ela tem uma conduta mais específica, diferentemente do transtorno mental, né? Que aí precisa realmente de ter uma avaliação, uma pesquisa mais aprofundada, quais são os fatores que levaram ao transtorno mental e, às vezes, até uma equipe multiprofissional para que seja diagnosticado e conduzido. Tudo é terapia. Psicoterapia, yoga, livro de autoajuda, desabafar com uma amiga. Falso, né? Porque tudo é terapêutico. A gente pode dizer que conversar com uma amiga, ir para yoga, tudo isso nos ajuda terapeuticamente, né? Temos a área da ciência, como a terapia ocupacional, né? Que nos conforta diante de uma emergência ou outra, né? Mas a psicoterapia, ela cabe ao psicólogo. Ela é realizada por psicólogos. Então, terapias a gente tem muitas, mas a psicoterapia é aquela que é feita especialmente por psicólogos, que está voltada para o autoconhecimento, para a ajuda às questões que o sujeito leva, que o sujeito está diante de um momento que ele precisa se repensar, se rever, trazer as suas questões. Então, a diferença está aí. E aí, quando você fala muito dessa pessoa trazendo as questões, tem uma outra frase que eu quero te lançar. Na terapia, o psicólogo só fica ouvindo o que eu falo. Falso ou verdadeiro? Muita gente pensa nisso também, né? Mas a gente pode dizer que é falso, porque quem está levando as suas questões é a pessoa que procura, né, a psicoterapia. Mas a intervenção, ela sempre vai existir, independente do campo que o psicólogo está. Mas ele precisa de uma escuta. A gente se prepara para isso. Então ele faz a escuta, geralmente o sujeito traz, né, as suas questões e a partir dessa escuta que ele vai poder intervir, independente deste campo que ele está inserido e do trabalho que ele está prestando. Então, às vezes, existe bastante no senso comum essa lógica de que o psicólogo vai dizer e não vai, né, tudo bem, e terminou ali a sessão. Mas, na verdade, depende também da abordagem. Tem abordagens que são realmente mais da escuta e tem abordagens que são mais interativas. E aí o sujeito vai escolher a que melhor couber para aquilo que ele pretende diante do tratamento. Ter atendimentos com a psicóloga melhora as minhas relações com as pessoas e comigo mesma. Verdadeiro? Com certeza, verdadeiro. Acho que a gente estava falando exatamente disso, né? O autoconhecimento, ele favorece muito o sujeito com ele mesmo e as suas questões. Mas existe todo um convívio social, os laços que ele faz durante a sua vida, a constituição da família, a constituição das relações de trabalho, a constituição das relações sociais. Então, tudo isso, o sujeito precisa de um comportamento onde ele se sente confortável com as suas questões. E, para isso, ele procura o psicólogo, e essa procura tem que ser uma decisão, mesmo que ele tenha uma indicação médica, uma indicação de um amigo,
uma indicação de uma pessoa que ele confia, uma indicação de um familiar. Ele só vai ter êxito se ele entender que ele precisa. E se aquele psicólogo que está atendendo e aquele método que o psicólogo for utilizar com ele for o mais adequado. Por fim, tristeza e depressão são coisas diferentes. Verdadeiro, né? Porque a tristeza, ela acomete a gente ao longo da vida. Desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, né? Então a gente pode ficar triste todos os dias. Mas a tristeza é um sentimento, né? E ela pode vir e ser substituída por uma outra questão que te tira daquela tristeza. Mas ela também pode ter, né, sintomas mais graves e que levam a uma depressão. A depressão já é uma doença que tem os seus graus de acometimento, né, mas que traz um prejuízo na conduta mesmo do sujeito na sua vida. Ele se desinteressa pelas coisas num grau mais grave, ele tem prejuízos nas suas relações sociais. Então, a depressão, e isso pode também acometer um sujeito independente da idade, né, a partir da adolescência. Já foi até identificado casos de depressão até na infância, dependendo, né, da vida que aquela criança leva, né, se for uma vida de muita violência, né, se ela estiver exposta a questões que vão provocar ali sintomas mesmo que podem levar a essa depressão. Então, é diferente sim, né, a tristeza é muito normal, natural, como os nossos sentimentos, mas a depressão, você pode passar por uma vida sem ter depressão. Flávia, obrigada por ter elucidado essas questões para nós, que são tão comuns aí do dia a dia, né? A gente está aqui falando sobre saúde mental e queria te ouvir aí para encerrar a sua participação sobre essa importância do cuidado com a saúde mental. Eu agradeço também o espaço, em nome do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Acho que é sempre muito importante a gente ter espaços como esse, onde a gente pode falar da importância da gente cuidar e pensar na saúde mental, né? Então, penso que a gente tem uma data específica como alusão, né, à importância de tratar, a importância de se ouvir, a importância do autoconhecimento e a importância de buscar pessoas especializadas para cuidar junto com a gente da nossa saúde mental. A psicologia está fazendo agora 62 anos, então ela procura cada vez mais, né, estar atualizada com as pautas e as transformações do sujeito e da sociedade e também antenada com as novas tecnologias. A gente hoje trabalha até com atendimento online. Então eu acho que é muito importante cada vez mais a gente ter espaços como esse para falar da saúde mental e trazer, né, esses pontos que desmistificam, né, o que é o cuidado com a saúde mental. Bom, esse foi o segundo dos 5 episódios desse videocast Psicologia em Pauta, que ele é produzido pelo Conselho Regional de Psicologia Minas Gerais, que este ano de 2024 comemora 50 anos em favor dos direitos humanos e da saúde mental. Eu sou Cristina Ribeiro, jornalista, assessora de comunicação do Conselho, e muito em breve nós vamos, no 3º episódio, falar com outro especialista, conversar com outro especialista sobre como somos pessoas diversas e como isso é importante para a nossa vida. Muito obrigada.